Gente querida, graça e paz, mais uma vez aqui, pastor Jefferson Santos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui na nossa página do Facebook para mais uma live. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus com o seu coração. Nós estamos esses dias meditando na palavra de Deus e recebendo, da parte do Senhor, palavras de esperança, palavras de ânimo, palavras de força e motivação para caminhar. Eu acredito muito que o próprio Deus ele tem interesse na reconstrução, no recomeço, na restituição de vida de cada um de nós. Até porque, por mais abalado que você esteja, ou por mais abalada que esteja a sua família, a sua casa, existe força aí para recomeçar e para reconstruir. A grande dificuldade de muitos de nós, como homens e mulheres que amamos a Deus, é quando nos vemos espancados pelas circunstâncias e pelas situações da vida. E na maior parte das vezes, quando esse espancamento vem de encontro à vida, não sendo por vias de pessoas do lado de fora, às vezes mais por parte de pessoas as quais estão mais próximas de nós, a gente acaba muitas vezes perdendo o equilíbrio, perdendo a força, perdendo a estrutura e perdendo a capacidade de se recuperar e de se levantar e de encontrar na gente aquilo que a gente precisa para voltar a reagir diante daquilo que a gente tanto quer, tanto espera, tanto deseja e tem como meta e propósito para a vida de cada um de nós. Mas quando você lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, e nós observamos aqui a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, nós vamos perceber que é do interesse de Deus que a gente consiga se recuperar. Então observe aí Lucas capítulo de número 15, nós vamos observar os primeiros versículos. Diz assim: também disse, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E lhes repartiu os bens. Não muito depois, ajuntando tudo o que tinha, o filho mais jovem se foi para longe, para uma província distante. Veja o que a Bíblia diz. E ali desperdiçou seus bens vivendo. Marca essa expressão aí, vivendo dissolutamente. Porque é um tipo de vida. A vida que ele está levando. Só que aqui não era a vida proposta pelo Pai para ele. Mas é um tipo de vida. Uma vida dissoluta, uma vida marcada por tanta entrega dos bens, dos valores do Pai àquilo que não tem proveito e significado algum. E nesse momento, as Escrituras dão testemunho para a gente de que ele gasta tudo. E o verso de número 14 diz que, havendo gastado tudo, veio uma grande fome naquela província e ele começou a passar necessidade. Então aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou a seus campos para que apacentasse porcos. Ele desejava comer, ele desejava encher sua barriga das alfarrobas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai,
pequei contra o céu e diante de ti. Levantar-me-ei e direi, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, se compadeceu, correu para seu filho, abraçou-o e o beijou. O texto é conhecido, a parábola é conhecida, mas nos mostra claramente que estar na condição que está é uma decisão. O menino particularmente entende que precisa tomar posse, se apropriar daquilo que ele entende ser seu. E que em verdade o era, mas havia um tempo estabelecido para que aquilo viesse à sua mão. É claro que o pai desta parábola aqui, ele representa aqui a pessoa de Deus. E se a herança ela só era compartilhada, ou viria a ser compartilhada com alguém após a morte do pai com base em um testamento, fica claro para a gente que Deus não morre. Então, o que o filho está fazendo, pelo menos do ponto de vista do Deus que não morre, é certo. Pedir ao pai o que ele tem para dar. Todavia, a questão é a hora, é o momento. E, mais do que isso, como a estrutura de alguém está pronta para lidar com isso. Porque os valores do pai e a herança do pai não é qualquer valor e não é qualquer coisa. É algo que tem peso para a vida de qualquer pessoa que decida nesse movimento da vida se relacionar com esta herança. Ou seja, quando eu falo da herança do pai aqui, eu estou falando de algo que exige pelo menos coisas de mim. Compromisso, responsabilidade, mas em terceiro lugar, maturidade. Eu vou dizer mais uma vez, compromisso, responsabilidade, mas em terceiro lugar, maturidade. E em especial, maturidade. Coisa que esse menino não tinha. E a prova disso tudo é que quando ele pega a herança, o texto traz aqui, pelo menos a parábola traz, 3 informações importantes. A primeira delas é que ele ajuntou tudo que tinha e não demorou muito para juntar tudo. Logo o texto está dizendo que apressadamente, quando o texto diz no verso de número 13, não muito tempo depois, ou não muitos dias depois, está dizendo que apressadamente ele juntou tudo que tinha e decidiu partir. Mas a Bíblia diz que ele, além de agir apressadamente, o texto diz que ele vai para longe. É uma segunda informação importante, porque geograficamente, dependendo da distância, eu vou dizer de novo, geograficamente, dependendo da distância que eu estou do Pai, eu terei a condição e a possibilidade de me recuperar mais rápido. A maior parte das pessoas, as quais permanecem afundadas em situações às vezes desconfortáveis e desconcertantes, são pessoas que estão como estão porque a distância que tomaram do lugar da habitação do Pai foi muita. Elas não só mergulharam em propostas, elas se distanciaram ao ponto de fazerem uma leitura da
casa, da vida e de tudo que o próprio pai proporcionou, extremamente negativa. Por quê? Porque ela considera mais importante, mais valiosa qualquer outra proposta que está sendo apresentada em outro lugar. Então, nesse texto e na parábola, Jesus diz que ele vai para muito longe. Mas há uma terceira informação. Primeiro, ele agiu apressadamente. Segundo, foi para longe. Terceiro, a parábola diz que além de ir para longe, e isso é muito importante a gente levar em consideração aqui, as escrituras dizem que ele gastou tudo. Algumas traduções dizem, e ali desperdiçou. E olha que interessante. Quando a Bíblia diz, no verso de número 13, que não muitos dias depois ele juntou tudo e foi, o mesmo versículo vai concluir dizendo que o que ele desperdiça não é o tudo que ele juntou, mas os bens. E, na verdade, outros textos ou outras traduções trazem a ideia do que ele desperdiça a sua herança, ou aquilo que foi recebido diretamente do seu pai. Por que eu estou fazendo essa afirmação? E dizendo isso aqui, considerando isso? Porque ele tinha suas coisas, além daquilo, eu vou dizer de novo, ele tinha suas coisas além daquilo que o próprio pai já o havia entregue e o havia dado. Ele tem, eu vou dizer mais uma vez, as suas próprias coisas guardadas. E essas coisas que ele tem, ele vai juntar com aquilo que o próprio pai vai dar a ele. E aí talvez você diga, mas dentro da casa do pai, tudo ele tem por causa do pai, é verdade. Mas existem aquelas coisas que ele está considerando que ele pode simplesmente levá-las porque ele serviu, ele trabalhou, ele esteve, ele estava na casa do pai. Então, claro que sendo filho daquele pai, ele não era um filho que não tinha o que fazer. Como o outro irmão dele também tinha muito o que fazer. E por causa daquilo que eles faziam, eles também eram recompensados. É claro que não à altura da herança, mas quando ele recebe a parte dele, o que ele foca para gastar é justamente o valor maior, ou aquilo que o próprio pai havia dado como herança. Porque dificilmente quem nessa viagem da vida entra e mergulha por caminhos que às vezes não são os caminhos estabelecidos por Deus, ele dificilmente vai gastar ou perder aquilo que ele tem como reserva há muitos anos. Não, ele geralmente vai pegar aquilo que o próprio pai o entregou em um momento específico da sua vida, em um momento específico da sua história. E deixe-me dizer isso aqui, nenhum de nós temos a condição e a possibilidade, como homens e mulheres que somos, de vivermos a experiência do nosso trajeto e do nosso valorizar e muito o que representa o valor principal que o Pai nos deu. Se você tem recebido de Deus algo específico na sua história de vida, o que você precisa entender é que você precisa supervalorizar isso e guardar isso, e proteger isso. Ele não protege, ele não guarda, ele não valoriza. E não valoriza ao ponto da Bíblia dizer que desperdiçou. Ele gastou tudo, diz o texto, dissolutamente. Desperdiçou seus bens. E a Bíblia diz, vivendo dissolutamente. O que é que ele passa a viver neste momento aqui, como filho? Uma desconstrução na sua história de vida. E eu preciso dizer a você, como um homem que ama a palavra, como alguém que me relaciona com a palavra durante
esses mais de 20 anos de jornada que tenho pregando o Evangelho nesse Brasil, que essa desconstrução ela leva alguém a se sentir como um morto. Um morto. Por quê? Porque ele está lidando com perdas de coisas que ele não podia perder. Ele está vivenciando uma experiência de ter lançado fora, está lançando fora tudo aquilo que não deve ser lançado fora. Porque se você tem coisas que não têm muito significado, essas podem ir embora. Mas aquilo que vem da mão do Pai precisa ser guardado, precisa ser preservado. E aqui a gente fala de ministério, a gente fala aqui de dons, a gente fala de todos os valores que particularmente foram compartilhados ao longo da sua existência e da sua vida pelo seu Pai. Então, como essa live vai ficar gravada, eu preciso dar essa palavra para quem vai assisti-la. Deus tem interesse que você perceba entre as suas coisas aquilo que realmente merece a sua atenção e deve ser considerado como valor maior. Porque uma vez que isso não é considerado, valorizado, protegido, guardado, você vai viver uma desconstrução tão grande na sua história de vida que você vai se sentir como que morto espiritualmente. E morto em outras áreas da sua vida. E isso é terrível, porque nesse momento de desconstrução, aquilo que você podia, você não pode mais, aquilo que você tinha, você não tem mais, aquilo que você fazia, você vai perceber que não tem mais autonomia para fazer. Até porque ele precisa sobreviver. E ele precisa sobreviver, mas essa sobrevivência, um abraço aí, pastor Bruno, Deus abençoe. Essa sobrevivência depende de uma sujeição que não se revela sujeição àquele que lhe deu a herança. E é incrível como nós, como homens chamados, como mulheres chamados, como gente que recebe e vive debaixo dessa nomenclatura e desse título extraordinário que é ser filho de Deus, a gente tende a nos sujeitarmos continuamente a quem nos empurra para os porcos. E dificilmente nós temos a condição e a possibilidade de nos sujeitarmos ao próprio Pai. Porque diante do Pai a gente exige, diante do Pai a gente reclama, diante do Pai a gente questiona. Diante do Pai eu tenho minhas dúvidas, você tem as suas, nós questionamos uma série de coisas. Mas a gente precisa perceber que é muito importante estarmos valorizando muito mais o Pai do que qualquer outra pessoa. E por incrível que pareça, na história desse menino, ele acha 3 substitutos do Pai temporariamente. E o primeiro substituto do Pai que aparece aí são aqueles que vão cooperar com ele para gastar tudo que o Pai lhe deu. Segundo, há aquele que ele vai buscar, porque de repente a Bíblia diz que a terra, não sou eu que digo, é a parábola, diz que a terra foi assolada por uma grande fome. Uma grande fome. E a Bíblia diz assim, que ele começou a passar necessidade. É uma situação delicada, é uma situação doída, é uma situação difícil. É um tipo de situação que eu sei, eu não desejo para ninguém, nem quero que ninguém viva.
Porque ele começa a passar necessidade, e neste passar necessidade, ele entra dentro de uma situação que só Deus, para ter compaixão e misericórdia. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz, no verso de número 15, que ele aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra. É o segundo substituto do pai na história de vida dele. O cidadão daquela terra. Que ele não percebe bem e vai perceber depois. Que é um cidadão que pega o currículo dele, olha para ele, sabe quem ele é. Porque o pai dele era extremamente conhecido por todos aqueles lugares. E decide colocá-lo junto aos porcos, no afã de fazer o quê? Simplesmente atingir o pai. Porque quando você quer tocar no pai, você desconstrói o filho. Você diz que o filho está na lama, você diz que o filho está na sujeira, você diz que o filho está na podridão, você diz que o filho está mergulhado em tudo aquilo que não é do plano e do propósito do pai. E este que está fazendo isso é a representação maior do adversário do pai neste negócio. Eu vou dizer mais uma vez, este que está fazendo isto é a representação maior do adversário do pai neste negócio. E o adversário do pai só quer que o pai se sinta triste pelo que ele está conseguindo fazer com seu filho. Mas o filho substitui o pai a segunda vez. O verso 15 diz que ele se aproximou. Ele está estabelecendo aquele ali como uma autoridade, entre aspas, sobre a sua vida. Mas em terceiro lugar, a Bíblia diz no verso 15 ainda que ele o enviou para os seus campos. E o texto diz, para que apacentasse os porcos. É o terceiro substituto do pai na história desse filho. Porque os primeiros são os amigos com quem ele gasta. O segundo, este cidadão de quem ele se aproxima. E o terceiro são os porcos. Que a Bíblia diz que os porcos comiam as suas alfarrobas e ele desejava comer daquilo que os porcos comiam. Mas está escrito no verso 16, a última parte, mas ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque filhos que substituem o pai na sua história nunca serão alvo de nada que venha de ninguém. Porque tudo que vem para filho, só o pai pode dar. E você precisa entender isso na sua vida. Porque quanto mais longe você vai, quanto mais você corre, quanto mais você se distancia, quanto mais você se lança distante do pai, mais dessa realidade você começa a viver. Por quê? Porque o lugar do pai vai sendo ocupado por gente que, por fim, vai te assistir como um homem e uma mulher junto aos porcos e sem condição nenhuma de se reerguer e de se levantar. E sabe qual é a preocupação do pai em tudo isso? A preocupação do pai é saber se você vai continuar junto dos substitutos ou se você está disposto a voltar à vida. Porque aqui a realidade é de morte. Para quem tinha casa, cama e lugar para dormir, estar no meio da lama é morte. Para quem tinha abraço, carinho e acolhimento, estar na lama é morte. Para quem tinha o amparo, o sustento e a provisão constante, é morte. É morte. E se é morte,
Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus quer que você volte a viver. Mas para você voltar a viver, você precisa começar a se sentir desconfortável com a lama. Por que eu digo isso? Porque geralmente a mente vai ficando cauterizada nesse processo de desconstrução. Ora, você vai perdendo sua identidade de filho. Você vai perdendo o seu diálogo como filho. Você vai perdendo as suas características de filho. Você vai perdendo uma série de coisas como filho. E isto é muito doído. Porque você vai simplesmente colocando cada vez mais os pés na sepultura. Porque quando você simplesmente está longe, quando você está debaixo da tutela de alguém que odeia seu pai, quando você está junto dos porcos e na lama, a sua tendência é ser sepultado porque você está morrendo ou está morto. E esta é a hora de você simplesmente olhar para você mesmo e começar a entender que você, apesar de ter sido desconstruído por todas essas situações, você não é, ouça-me, você não é morador desta lama, desta sujeira. Você não é vizinho de porcos. Você não é filho da sujeira. Porque tudo, por mais que esse ambiente dos porcos esteja sendo a sua moradia por um tempo, esse não é o teu lugar. Então é aqui que começa. Porque a gente lê o texto dizendo no verso 16 que ele desejava. Eu gosto dessa expressão. Ele desejava. Só que o desejo dele aqui é o desejo mais estranho do mundo, porque ele quer comer. Ele quer comer. Ele quer desfrutar do que os porcos comem. E o pior de tudo é que ele desceu tanto no nível dele que nem a comida dos porcos alguém dá. É uma situação terrível. É uma situação terrível. Mas o maravilhoso de sabermos que existe um Deus no céu é porque esse Deus tem prazer em nos fazer conhecer de perto a sua graça. A sua graça. E porque Ele quer nos fazer conhecer a sua graça, às vezes Ele deixa que nesse caminho de quem vai partindo para longe, a gente se auto-permita mergulhar fundo. E Ele olha e diz, eu vou deixar. Por quê? Porque Ele sabe que vai chegar o momento que você vai se sentir tão mal com a lama, tão mal com a sujeira, porque não é sua realidade. É um momento que você está vivendo. Você talvez como pastor, como evangelista, como obreiro, como líder, como homem que ama a Deus e é amado por Deus, você talvez esteja no meio de toda essa situação, mas tudo que você está vivendo é um momento. Essa desconstrução de identidade, essa desconstrução que te levou a uma mudança de realidade na sua vida. Essa desconstrução que te colocou nessa situação de quem deseja o que porcos têm, sabendo que são porcos. Toda essa situação na história da sua vida, isso te colocou e tem te colocado em uma situação muito complicada. Mas eu quero dizer a você que é diante desse quadro que o Pai espera que você volte a viver. Porque Ele não te chamou para morrer na lama, não te escolheu para morrer na sujeira, e a graça dele jamais te cercaria de livramentos como Ele já te deu,
se você no seu trajeto de vida fosse terminar os seus dias na lama. Então o verso de número 17 diz, e caindo em si, é o momento em que ele olha e começa a enxergar que apesar de tudo, existe uma outra realidade paralela que pode conduzi-lo, na verdade, a viver novos dias, um novo tempo e novas coisas da parte de Deus na sua existência. Talvez você está me ouvindo nesse momento e talvez você diga, que realidade é essa? É a do Pai, que nunca te esqueceu, que nunca deixou a porta da casa fechada e nem tampouco fechou a janela. Só que é necessário que a vida que você precisa recuperar, ela seja alcançada através dessa mudança de mentalidade. Porque o Pai poderia vir em busca, mas nesse dia ele não vem. Porque na verdade o Pai tem prazer em buscar a ovelha. E o texto diz que como pastor ele busca a ovelha. Mas quando se trata de filho, não. Porque filho é consciente da graça. Filho se espera que ele seja consciente do amor de Deus. Filho se espera que ele seja consciente da compaixão e da misericórdia que o envolve desde o seu nascimento. Então cabe ao filho dizer para si mesmo, eu preciso do Pai. Eu preciso do meu Pai. Eu necessito do Pai. Eu preciso do Pai. Porque quando ele diz isso, como filho, esta é a hora que ele começa a reencontrar-se nesse caminho. Porque toda a desconstrução que ele viveu o fez com que ele se perdesse de si mesmo. E agora ele está simplesmente começando a se reencontrar. E quando ele se reencontra, quando ele reconhece que há uma necessidade de sair dali. E quando ele começa a colocar os caminhos, os pés no caminho do regresso, da volta aos braços do Pai. Mas para isso acontecer, ele começa a dizer assim, isso é muito interessante, você pode marcar na sua Bíblia. O verso de número 17 diz, e caindo em si diz, o que foi que ele disse? O texto diz, quantos trabalhadores na casa de meu Pai têm abundância? O que ele está declarando é, quantos trabalhadores na casa do meu Pai têm vida? E eu aqui pereço. Então ele se posiciona. Porque o regresso dele depende muito dessa lembrança de que o Pai sabe cuidar. E o Pai cuida dos trabalhadores. Imagina como não cuida dos filhos. É muito interessante isso. Então o texto diz que ele começa a dizer, eu vou fazer uma coisa, verso 18, levantar-me. Porque quem cai em si, resgatando a memória das coisas boas que o Pai faz, porque o que faz estar longe, tem uma série de revoltas por trás disso. Mas quem lembra das coisas boas que o Pai faz, geralmente toma uma posição de colocar os pés no trilho certo, de colocar os pés no caminho certo, de colocar os pés dentro daquilo que o próprio
o Senhor estabeleceu como caminho para o regresso de quem quer que seja e de que deseja estar com Ele. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E o que é que você vai fazer? Ele diz, eu vou voltar a viver. Vou voltar a viver. Porque eu não tenho vida. Na lama não há vida. Na sujeira não há vida. Junto dos porcos não há vida. E o que eu quero de tudo é voltar a viver. E aí o texto diz que ele declara, eu vou me levantar e vou dizer, Pai, pequei contra o Senhor diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tira o título. Trata-me como. Trata-me como. Só que a graça sempre trata como. A sugestão de estar na lona, no chão, no pó, ouvir abaixo nos degraus, é dele. Ele diz, trata-me como um dos teus trabalhadores, como se a graça se arrependesse de ser graça. Mas a graça de Deus, ela é uma graça que lhe segura, lhe mantém e lhe preserva, principalmente quando ela identifica no coração de quem está saindo da sujeira arrependimento. Então a graça aqui, o que ela faz? Ela vai manter. Então ele diz, trata-me como, e a graça diz, vou te tratar como. Mas não vou te tratar como quem diminui. Porque aqui, filho é filho. Mas em terceiro e último lugar, e eu paro aqui, ele diz. O texto diz, verso 20, levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai o viu e se compadeceu. Correu para seu filho, abraçou-o e o beijou. Eu paro aqui. Porque ele diz, levantando-se. O que é isso? Voltando a viver. Foi para o seu pai. O que é isso? Voltando a viver. E quando estava longe, seu pai o viu e se compadeceu. Correu para seu filho, abraçou e o beijou. O que é isso? O pai dizendo a ele, você está voltando a viver. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel em sua mão, calçado em seus pés. E tragam o bezerro cevado, matai-o, comamos e façamos festa. O que é isso? Ele voltando a viver. Pai Celestial, minha oração neste dia é que todos aqueles, Pai, que serão atingidos por esse vídeo, por essa palavra, voltem a viver. Que o Senhor não permita que nenhum dos teus filhos e filhas estejam longe da vida que o Senhor propõe. Que cada um seja alcançado, abraçado, acolhido, fortalecido, amado, renovado e volte a viver. Não deixe que nenhum de nós venhamos nos perder neste caminho. E ainda que alguns tenham descido à lama, junto dos porcos, dá a ele e a ela a possibilidade de recomeçar e se reencontrarem com o amor, com a graça que trata como, mas não como a gente quer, trata como o Senhor pensou que deve nos tratar. Que seja assim, Pai. No nome de Jesus. Abençoa todas as famílias, lares e casas, e traga um tempo de recuperação, de restituição,
de renovação e de vitória. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Que a paz de Jesus esteja com o seu coração.